Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a nossa luta. A nossa luta, por mais que a gente fale a respeito dos cônjuges que estão opressos, das atitudes intempestivas, impensadas ou maquinadas, apressadas para fazer o mal, a nossa luta não é contra eles. Nós não podemos jamais entender que nós temos que lutar contra, pelejar contra o marido, contra a esposa. Não, de forma alguma. As atitudes deles, sim, estão erradas, incorretas e precisam ser consertadas. Mas não é uma peleja, uma luta que nós vamos fazer contra eles, né? Jamais podemos empreender esforços no sentido de lutar contra eles. Nós devemos lutar contra o mal que reside nas atitudes deles. Isso nós devemos fazer. Isso nós fazemos na esfera da fé, do sobrenatural de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, no verso 12, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Nós não temos que fazer esse tipo de luta, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deixa eu explicar uma coisa para você. Vamos lá. Olha só. Você precisa entender que nós temos que lutar. Isso é fato. Não podemos deixar a situação do jeito que está, não podemos nos conformar, como diz Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembra disso, né? Então, nós temos uma luta para desempenhar, só que esta luta, ela não é contra o teu marido, não é algo pessoal, não é contra a tua esposa. A nossa luta, e sim temos que lutar, ela é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Queridos, quando fala príncipe das trevas deste século, é aquilo que está atuando no momento aqui neste mundo. O que tem atuado no momento? Você já parou para pensar? Por que tanto divórcio? Por que tanta separação? Por que tanta destruição de casamento, de famílias? Filhos sendo criados por padrasto, madrasta, filhos distantes de seus pais naturais e jogando sempre para uma geração futura toda essa destruição. Aí você para e pensa, por que isso está acontecendo? Porque existe príncipes das trevas agindo neste mundo, nesse século que nós vivemos, neste tempo. Então, contra eles nós devemos batalhar, contra eles. Mas, entenda, é contra a ordem subversiva deste mundo e não contra pessoas. Nós devemos lutar sempre contra quem dissemina informações falsas a respeito da palavra do Senhor. Sim, mas não contra a pessoa, contra a informação errada, a informação incorreta, aquilo que destoa, que vai contra ao que ensina a palavra do Senhor. E aí é claro que nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem como você ir lá no lugar celestial? Não tem. Ainda não. Então o que você vai fazer? Você vai através da tua fé. A tua oração vai chegar nessas regiões celestiais e destruir toda essa ordem, toda essa hoste espiritual da maldade. Tudo isso que vem fazendo com que o seu marido tome decisões cada vez mais encabidas, né? Mais terríveis possíveis. É contra isso que você precisa lutar. E a sua luta é através de oração, jejum e oração. Não tem outro jeito, querido. E aí é claro, para que você não venha cair, para que você não venha sofrer danos colaterais dessa luta, o que você faz? Você mantém a sua vida no altar do Senhor, né? A leitura da palavra do Senhor ajuda você a não pecar, a você temer o Senhor cada vez mais
e a não pecar. E também a tua leitura da palavra ajuda a fortalecer a tua fé e quebrar toda a opressão maligna que tenta sobre as nossas mentes. Então o que você precisa fazer é batalhar. A batalha, ela começa você alimentando a tua fé através da palavra do Senhor e orando todos os dias, buscando. A Bíblia diz: orai sem cessar. Quando é que eu paro de orar? Sem cessar. Você nunca vai parar de orar. Nunca. E quando o marido voltar? Quando o marido voltar, óbvio, você não vai falar: Senhor, traga o meu marido, até porque o marido está na casa. Traga a minha esposa, porque a esposa já voltou. Então você não vai orar assim. Mas, Senhor, mantenha o meu marido, mantenha a minha esposa. Transforma dia após dia. Porque a nossa caminhada é uma caminhada onde nós enfrentaremos um mundo injusto, tenebroso, terrível, todos os dias. E enfrentaremos as hostes espirituais da maldade que estão aí a todo momento nos tentando. Perceba o seguinte: seja qual for a situação de pecado, nós seremos tentados para sempre. O homossexual que se converte, ele vai ter tentações homossexuais para o resto da vida dele. O que vai caber a ele é se blindar contra isso, se fechar as portas com relação a isso, para que Satanás não tenha brecha ali para poder atuar. Uma pessoa que esteve no adultério, ele vai ser tentado para sempre na sua vida, né? Ou pelo menos até a volta de Cristo, para que ele venha cair. E o que ele tem que fazer para não cair? Fechar as brechas. Por isso a tua oração, ela precisa ser constante. Nós seremos tentados, porque Satanás já entendeu o nosso ponto fraco. Aonde é que nós vacilamos? Onde nós caímos com facilidade? Então é claro que ele vai tentar lá em cima. O marido que esteve lá no mundo, que esteve vivendo o adultério, querido, ele tem este ponto na vida dele que é fraco, que é frágil e que precisa, claro, de um cuidado, de uma atenção especial sobre isso. E por conta disso você vai orar, você vai interceder, você vai clamar contra o seu marido? Não. Você vai clamar ajudando o teu marido a não cair nesse precipício que é o adultério. Não é porque ele voltou para casa, não é porque ela voltou para o lar, que ela nunca mais vai cair. Ela não vai cair, não é pela volta, é por orações constantes, a mantendo de pé, a fortalecendo e evitando que ela abra brechas para que Satanás use a vida dela. Então entendamos, nossa luta não é contra o marido. Não adianta você ficar irritado, bravo com o seu marido e segurando essa ira. Não tem problema nenhum você ficar bravo, tá? Deixemos bem claro, não tem problema nenhum você ficar bravo e irritado com aquilo que ele está fazendo. Afinal de contas, você é ser humano, é natural que você tenha esse tipo de sentimento. Agora, o que você não pode fazer é basear toda a história, tudo, naquilo que você está sentindo. Isso não pode. Sentiu indignação, tal, jogue isso fora e vá orar. Porque o seu marido, apesar dele estar te ferindo, ele também é vítima de algo construído, de um sistema mundano, profano, propício ao adultério, ao pecado, à destruição familiar. E claro, a influência de Satanás, ela é muito grande na vida do teu marido. Então é muito difícil resistir, ainda mais quando você já tem um passado meio estranho, onde a formação do caráter não foi das mais adequadas, então ele se torna mais propenso ao pecado, Você vai falar assim: meu marido foi embora porque falta caráter nele. Ok, mas caráter é algo que você vai ali na farmácia e compra? Não é. O caráter, ele é formado, ele é construído. E se teve alguém que não teve o seu caráter construído ao longo dos anos, querido, quando ele precisar utilizar, ele não vai ter. Ele não vai ter o caráter suficiente. Mas não é porque é culpa exatamente dele. É culpa porque ele foi criado num mundo perverso, num mundo terrível, num mundo injusto,
onde a família não estruturou o caráter, não ensinou os devidos valores de forma correta. E agora ele está tendo muita dificuldade em aprender esses valores e fazer a coisa correta. Por isso, nós não podemos olhar, é falta de caráter? É, sim, mas a falta de caráter não é necessariamente culpa da pessoa. É culpa de um passado terrível que ela sofreu e que foi construído na mente dela que era assim. Não quer mais, não gosta mais, simplesmente larga e vai embora. Então foi construído isso, foi formado isso na mente dela ao longo de anos, né? Anos muito antes até mesmo de você existir na vida dela. Então é muito complicado essa mudança, essa transformação. Se não houver verdadeiramente a presença de Deus na vida deles, não muda, não muda. Agora, quando Cristo entra, sim, ele sente nojo, ele sente repulsa por aquela situação. Mas isso não significa que o diabo vai falar assim, você não quer mais? Então tudo bem, eu vou ficar na boa aqui, eu vou ficar no meu cantinho. Não, ele vai tentar todos os dias, para ver se em algum momento, para ver se em algum momento aquele nojo pelo pecado, ele já foi embora. Ver se aquela repulsa já desapareceu. Por isso a oração ela precisa ser na esfera espiritual. Nossa luta não é contra o marido, nem contra a esposa, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que fazem todo esse transtorno, contra os príncipes das trevas. Querido, teu marido vai voltar para casa convencido por Deus, trabalhado por Deus, mas é preciso cuidar para que esse convencimento permaneça, perdure, porque ele vai ouvir pregações diversas, ele vai ouvir gente pregando que que ele poderia muito bem ter ficado lá na situação que ele estava, ele vai ouvir isso. E aí, para que a dúvida não bata, querido, é preciso manter, cobrir em oração, constantemente em oração. Então, é isso que você precisa fazer. Não, de jeito nenhum é lutar contra o marido ou contra a esposa, mas é lutar contra aquilo que age, o meio que proporciona o adultério, que proporciona a separação, o divórcio, a destruição familiar. É lutar contra isso. Tem muita gente que nem sequer se importa com aquilo que está acontecendo à sua volta, com aquilo que está acontecendo no mundo aí. E isso é algo muito errado, porque isso vai gerar um problema para si mesmo, um problema para a sua família. Talvez hoje você não se importe, o mundo está aí de pernas para o ar e simplesmente deixa para lá. Mas, querido, os teus filhos que hoje são pequenos, amanhã vão crescer. E aí? Tudo bem, você quer restauração do seu casamento, mas você não cuida para que o casamento do seu filho ou da sua filha nem necessite chegar às vias de uma separação? É meio hipócrita, né? A gente lutar pelo nosso casamento e nem se importar na criação dos nossos filhos, né? E a criação que eu digo não é só aquilo que nós passamos para eles, mas aquilo que eles recebem lá de fora também. Então a gente precisa sim dar bons exemplos, ensinar os princípios de Cristo para os nossos filhos, mas nós também temos que combater aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo vivenciado e ensinado por aí afora. Nós temos uma luta a ser travada e precisamos lutar, não podemos correr dessa batalha, temos que firmemente lutar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fique na paz e nos vemos logo mais. Tchau, tchau, gente.